Vamos agora à última fronteira, a habitual viagem ao domingo até ao espaço, com o comentador da RTP, Miguel Gonçalves. Miguel, bom dia. Bom dia, Cristina. Vamos conhecer com maior pormenor o interior de um planeta e encontrar relações lunares em imagens do passado. É verdade, olha, não é todos os dias que a ciência consegue decifrar com maior ou menor profundidade, e aqui o termo é mesmo profundidade, o interior de planetas, de luas, de outros corpos do Sistema Solar. E foi o que nos deu, nestas semanas, a missão InSight. Nós não falamos muito sobre esta missão, mas é uma das missões ativas na superfície de Marte. Temos o Perseverance, temos o Curiosity, e este é um lander que está, sobretudo, projetado para perceber o interior de Marte, nomeadamente, e aqui está o resultado de 3 artigos da revista Science, de perceber as dimensões e as estruturas do interior de Marte. Ora, o InSight tem um sismómetro extraordinariamente sensível, e tem mesmo que ser, porque os sismos em Marte são de uma magnitude muitíssimo mais baixa do que aqueles que nós encontramos na Terra, e então registrou cerca de 733 sismos em Marte, e para este estudo foram analisados, em particular, 35, com uma magnitude entre 3 e 4. Para quê? Olha, à semelhança do que acontece aqui na Terra, as ondas sísmicas exibem, no fundo, variam de velocidade e de forma quando passam por estruturas diferentes no interior dos planetas, das luas. E foi essa informação que os cientistas escolheram e, portanto, podem determinar o tamanho da crosta, do manto e do núcleo. Marte é um planeta diferenciado, como a Terra, como Vênus, como Mercúrio, como muitas luas também. Ou seja, ao longo, nos primeiros milhões de anos, os vários processos deram origem a constituições diferentes no seu interior. E então o que é que nos diz este estudo? Olha, começou por nos dizer que, vamos começar pela crosta. A crosta pode ter 2 ou 3 camadas em Marte. E estamos a falar de uma crosta perfeitamente diferenciada e que pode ter uma profundidade de 20 km se tiver apenas 2 subcamadas, ou 37 km se tiver 3. Depois temos um manto que pode estender-se até cerca de 1560 km abaixo da superfície, e finalmente um raio com cerca de 1830 km. Cristiana, muito mais importante do que perceber se é mais quilómetro ou menos quilómetro, interessa-nos a dimensão, porque isso dá-nos uma ideia de qual foi a evolução, a história térmica e não só de Marte. E olha, para termos uma pequena ideia de como estas missões são cada vez mais precisas, após as missões Apollo, que foram à Lua, foram precisos 40 anos para nós termos ciência e tecnologia suficiente para percebermos o tamanho do núcleo da nossa própria Lua. Marte, esta missão demorou apenas 2 anos para nos dar uma indicação sobre o tamanho do núcleo de Marte. Portanto, o InSight vai continuar o seu trabalho, se calhar com um bocadinho mais de dificuldade. Há notícias de que há muita poeira em cima deste lander que pode estar a prejudicar a missão, mas vai continuar a dar-nos estas informações como preciosas para percebermos a evolução dos planetas, olha, e também de planetas como o nosso próprio planeta. E damos um salto de Marte para Ganimedes. Olha, isto é a estrutura de Ganimedes, aquilo que nós estamos a ver, e é também uma estrutura muito diferenciada. Ganimedes é a maior lua do Sistema Solar, é maior que Mercúrio. Se Ganimedes não orbitasse à volta de Júpiter, se fosse colocado noutro lugar do Sistema Solar, seria provavelmente um planeta. E agora temos a notícia da primeira detecção de vapor de água na atmosfera de Ganimedes. Ganimedes é uma atmosfera muito, muito rarefeita, é a única lua também com um campo magnético muito, muito fraco, e quando falamos em luas geladas, nós já sabemos, os telespectadores da Última Fronteira já sabem que há muitas destas luas com oceanos por baixo das suas superfícies gélidas. Cristianas, gélidas, estamos a falar de temperaturas entre os 120 e os 190 graus negativos à superfície. E, portanto, provavelmente os nossos telespectadores estão a pensar, vapor de água, atmosfera, será que isto está relacionado com o oceano por baixo de Ganimedes, que também se pensa que possa existir e que será muito maior do que os oceanos da Terra? Olha, neste caso não, isto é que é muito curioso. Estes dados pegam nos dados do Hubble, com aqueles que nós estamos a ver, e olha, são dados que vêm já de 2010, 2018 e mais recentes, e que nos dizem o seguinte: o vapor de água que foi medido na atmosfera de Ganimedes vem de um outro tipo de agente. Quando nós temos os raios solares, quando temos a energia do Sol e também algumas partículas carregadas de Júpiter a embaterem na superfície gélida de Ganimedes, dá origem a uma sublimação daquilo que é a sua crosta gelada. E, portanto, encontramos esse vapor de água
presente na atmosfera. Foi a primeira vez que se conseguiu medir vapor de água numa atmosfera de uma lua gélida. E, portanto, isto é sempre um triunfo para a ciência e, sobretudo, abre o aperitivo para uma grande missão da Agência Espacial Europeia, a JUICE, que vai chegar a Júpiter e estas luas de Júpiter em 2029 para tentar perceber, de facto, os enigmas destas luas. Já agora, porque é que nós também temos a certeza que este vapor de água vem da superfície? Olha, porque a maior quantidade de detecção de vapor de água que foi feita neste estudo pelo Hubble deu-se por volta da meia-noite e na zona do Equador. Olha, quando o Sol está lá no cimo. E, portanto, tem uma maior incidência da sua energia sobre a superfície. E, portanto, é aqui uma espécie de uma boa cabala, digamos assim, entre o Sol, partículas carregadas de Júpiter que sublimam gelo à superfície de Ganimedes e dá origem a vapor de água na sua atmosfera. Muito bem, Miguel. Vamos ao próximo tema, a ressurreição galáctica em forma de bumerangue. Há bumerangues gasosos provenientes de colisões de galáxias que podem ter mesmo um efeito mais saudável para as próprias galáxias. É verdade. E sabes que às vezes há certos resultados que nos apontam para teorias e para ideias que depois de aparecerem nós dizemos de facto, tem toda a lógica. O problema é chegar lá. Esta viagem que nós estamos agora a ver leva-nos até ao enxame de Coma, muito conhecido por parte dos astrónomos, cerca de 320 milhões de anos-luz, e em particular à galáxia NGC 4921. Quando falamos em enxames de galáxias, estamos a falar, obviamente, de muitas galáxias que estão reunidas num lugar particularmente pequenino do universo. E que à volta dessas galáxias está um meio muito quente, gás muito, muito quente. Olha, esse é um gás malandro nestes enxames de galáxias, porque é um gás que consegue tirar o gás frio das galáxias, que é o gás frio que dá origem às estrelas. Quando retiras gás frio às estrelas, estás a fazer com que as galáxias possam morrer. Ou seja, só tem estrelas velhas, não tem capacidade para criar estrelas novas. E, portanto, é isso que nós estamos habituados a ver em enxames de galáxias. Aquele gás quente retira o alimento para formar estrelas novas, aliás. Porquê é que esta observação é tão extraordinária? Olha, porque pela primeira vez, o que é que nós vimos? O que é que os astrónomos viram? Viram aquele gás frio, de facto, a fugir desta galáxia, mas a regressar depois à sua galáxia mãe, tal como um efeito de um bumerangue. A explicação é muito simples. É que um efeito bumerangue porque aquele gás frio não saiu à velocidade necessária, a velocidade de fuga, superior à velocidade de fuga, para, de facto, fugir à atração gravitacional da sua galáxia-mãe. E, portanto, ele fugiu, é certo, mas a galáxia-mãe consegue trazer de volta esse gás frio. E como é que os astrónomos conseguiram perceber que era isso que estava a acontecer? Porque aquelas observações que nós vimos do ALMA, uma vez mais o poderoso ALMA, eles viram que aquele gás frio está a regressar à galáxia e, à medida que regressa à galáxia, já está a formar novas estrelas. E, portanto, cria também estruturas únicas que os astrónomos estão a ver também pela primeira vez e, uma vez mais, graças ao extraordinário poder do radioscópio ALMA, do conjunto de radioscópios do ALMA, e mais do que isso, permite-nos perceber o seguinte: há, de facto, uma ressurreição de estrelas, digamos, da atividade destas galáxias. Apesar de estarem em enxames de galáxias, apesar do gás frio fugir devido à ação, à dinâmica do próprio enxame, ele regressa. Ele pode regressar e pode dar origem a novas estrelas. Porque é que só agora é que nós... Olha, esta zona vermelhada que nós estamos aqui a ver é onde estão a surgir novas galáxias. Porque é que nós só agora é que chegamos a esta conclusão? Cristiana, porque o tempo de vida humano é muito pequenininho, com a dimensão, com a cronologia deste tipo de eventos. E, portanto, foi de certa forma também um bocadinho de sorte apanharmos este regresso do gás frio à galáxia. Miguel, agora 1 minuto para o tema final. Olha, muito rapidamente, não é todos os dias também que nós temos um módulo que sai da Estação Espacial Internacional, esteve lá durante 20 anos, estamos a falar do módulo PRIS, do segmento russo da Estação Espacial Internacional, foi para a reforma, neste caso quer dizer que foi queimado pela atmosfera quando saiu, e também, para o substituir, entrou um outro módulo, o Nauka, que quer dizer ciência em russo, e olha, faz jus ao seu nome. Estamos a falar de um grande laboratório que vem substituir um antigo por parte do segmento russo, e isto faz com que este Nauka tive alguns problemas até a chegar lá e depois na acoplagem na Estação Espacial Internacional. Tem alguns problemas que felizmente foram todos superados. E olha, tudo isto para dizer que estamos a falar agora de uma Estação Espacial Internacional que tem neste momento 14 módulos pressurizados. Módulos são isto, é isto que nós estamos a ver. São laboratórios, que são dormitórios, que permitem fazer ciência, que permitem
melhorar também as condições que nós temos de vida aqui na Terra. Portanto, saúda-se sempre quando nós temos um novo módulo, neste caso a substituir um antigo, no segmento russo, e vamos ver que mais surpresas nos vai reservar a Estação Espacial Internacional. Miguel, obrigada. Até ao próximo domingo.